Bienvenue, mes amis, ao Fapa Podcast. Não estão entendendo nada, Bertan. O pessoal vai ficar doido hoje, porque primeiro episódio com um convidado internacional. Vamos ter que fazer uma mágica, até o pessoal vai sentir falta do Fabiano. Vocês viram que eu troquei o Fabiano pelo Bertan aqui, mas porque o tema é relacionado aí à área do Bertan e o Fabiano. Vocês vão sentir falta só da carinha dele, na verdade, né? Porque vocês vão ver que vai ter a voz dele aí no podcast. Por quê? Nós estamos com um amigo francês aqui, né? O Dominic, já a gente apresenta ele certinho para vocês. E a gente vai falar sobre cevada, ele tem uma experiência mundial aí, né? Sobre o tema. E então a gente vai usar o Fabiano como como que é? Dublagem Herbert Richards, né? Lá dos filmes que a gente assistia lá na década de 90, né, Bertan? Exatamente. E o papel dele aqui na posição ao seu lado direito está substituído por essa razão, né, de que o trabalho, na minha posição de melhorista de cevada, ele tem relacionamentos internacionais para uma melhor alocação de recursos nacionais, né? Então, é sempre bom estar a serviço de conversas como essa, né? Então, direto da França, eu ajudando a entrevistá-lo, né? Isso aí. Bom, pessoal, eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. E ao meu lado, por favor, se apresenta aí, Bertan. Eu sou o Ivandro Bertan, melhorista de cevada, também da FAPA, fazendo parte aí do grupo da entrevista com a co-host, né? Da entrevista com o colega da França que também trabalha na área, né? Então, por favor, Dominique, se apresente aí para o pessoal, para eles ficarem sabendo quem é você. Hi everybody, I'm Dominic Vico. Olá a todos, sou o Dominique Vico, trabalho há 20 anos como pesquisador de cevada na Cicobi Research, na França. Hoje eu coordeno a pesquisa em diferentes programas que temos pelo mundo, na França, Alemanha, Reino Unido, Suécia, assim como também na Austrália. Também sou responsável, além de toda essa coordenação, pela América do Sul e Central. Estamos ativos na Argentina, Uruguai, México e, ao que tudo indica, atuaremos também no Brasil. Trabalho em outros lugares também, no leste europeu, como a Rússia, na África do Sul e também na Etiópia. South Africa and Ethiopia. Qual seria a sua agenda diária ou mensal, anual de viagens para estar conectado no negócio da cevada em melhoramento? Baseado nessa sua experiência, né, internacional de fazer melhoramento genético de cevada para muitos países, né, muitos locais, qual a sua maior dificuldade? É familiar, em casa, ou é com a cevada internacionalmente? That's an interesting question. Realmente é uma pergunta bastante interessante. Eu viajo de 3 a 4 meses por ano, isso globalmente, em torno de 300 horas de voo por ano. Então, sim, eu preciso gerenciar muito bem meu tempo, equilibrar meu tempo profissional com meu tempo em família. Tenho uma esposa, 2 filhos, enfim, uma família. Então, primeiro é um acordo com a minha esposa e depois é um acordo com o meu chefe. Qual dos dois é o chefe principal? Aí eu deixo a resposta com vocês. Which one is the main boss? I'll leave you the answer. Normalmente, pela manhã, eu recebo a primeira mensagem. Eu uso muito o WhatsApp. Então, temos informações rápidas do que está acontecendo na Austrália. Esse é o começo do meu dia. Depois, geralmente, recebo mensagens do leste europeu. Quando eu chego no escritório, aqui é o segundo café. Alguns e-mails, na realidade, é aquela tempestade diária de mensagens, e-mails. E sempre eu reservo um tempo para conversar e sentar, com outro café, nesse caso, com a minha equipe. With another coffee with my team. Temos uma equipe de casa e vegetação, equipe de operações de campo. Eles ficam do lado do meu escritório. Normalmente, quando eu volto de viagem, conto muitas histórias que vi nos países, compartilhamos ideias, desafiamos ideias. A partir disso, eu vou para o meu trabalho executivo. Eu faço parte também do conselho estratégico da empresa. Já no início da tarde, eu começo a receber as mensagens da América do Sul. Por volta das 14 horas,
eu recebo a primeira mensagem da Argentina. Então eu preciso olhar, responder e o dia vai seguindo. A última mensagem ou as últimas mensagens que geralmente eu recebo é do México. Nesse momento eu já estou deitado no sofá com a primeira cerveja, respondendo México. E aí eu preciso administrar minha esposa perguntando, quem é que está te escrevendo? Aí eu respondo, só mais alguém falando sobre cevada e esse é o meu dia. Dominic, você pode falar um pouquinho para a gente, né, sobre essa tua experiência que você tem, né? Você comentou aqui com a gente diferentes países, né, diferentes cultivos de cevada que a gente vê aí, que você está no dia a dia ali, né? Você falou do teu dia a dia maluco de 24 horas, né, Bertan, respondendo ali mensagem. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessas peculiaridades, dessas diferenças que você vive no seu dia a dia. A primeira coisa que sempre devemos fazer é observar a variedade que nós já temos informações. Porque visitar um campo experimental onde você não conhece a variedade pode levar a conclusões equivocadas. Você pode achar que algo está bom, ruim ou qualquer coisa diferente disso, mas não será justo. Você tem que ser justo com seu parceiro comercial e consigo mesmo. Isso significa que você precisa enviar linhagens que você conhece de fato muito bem. Precisa mandar um conjunto amplo de variedades, desde ciclos curtos até ciclos muito longos, suscetíveis e resistentes, com base no conhecimento que você já tem de outros ambientes. Dessa forma, é possível criar um pequeno painel de variedades, compartilhando o ambiente e desafiando o seu próprio conhecimento. Você precisa conversar com as pessoas locais. Tem que falar com os agrônomos da região, com os agricultores. Eu sou uma pessoa do campo. Eu gosto de falar com agricultores, gosto de falar com agrônomos. Porque, no fundo, eu sou um agrônomo. O estudo do melhoramento genético é só uma camada extra de conhecimento. Então é importante conversar com a comunidade. E mesmo depois, estando envolvido no setor de malteio, você precisa falar com as maltarias. Por exemplo, que tipo de cerveja vocês estão fazendo? O que te surpreendeu? O que deu errado? O que pode ser melhorado? Porque você realmente nunca sabe o que pode acontecer. Mas a primeira coisa que eu faço, antes mesmo de chegar a qualquer lugar, eu vou te dar essa dica, viu? É olhar todos os dados climáticos. Exatamente antes de chegar no lugar. Quando que as pessoas plantam, quando colhem, qual que é o regime de chuvas, quais são as temperaturas máximas e mínimas diárias, qual que é o fotoperíodo. Assim, quando eu chego, eu já tenho uma ideia muito clara do que pode estar acontecendo. De fato, nós fazemos uma análise de tipificação ambiental, então eu já chego com a ideia bem aproximada do que está acontecendo na região. Dominic, baseado na experiência internacional, uma parte que a gente fica sempre curioso é como você desenha vários objetivos no mundo, né? Sem estar lá presente muitas vezes, né? Então, gostaria que comentasse com a gente, né, qual é o foco principal nas grandes regiões do mundo para adaptação de cevada, né? Nós estamos fazendo melhoramento de cevada localmente no Brasil, que tem grandes diversidades aqui, né? Nós temos região sul, sul alto, frio, sul baixo, menos altitude. E a sua experiência nos traz, nesse momento, a pensar que globalmente você tem essas diferenças, né? Poderia citar um exemplo para nós, Dominic, da sua experiência internacional? Quais são os grandes focos, né, em diferentes países? E foi legal que ele colocou que clima é tudo também, né? Clima é tudo. Clima né? é tudo. A gente sempre, quando fala de cevada, a primeira coisa que vem é clima, né? Então, quando eu vou para um novo ambiente, envio linhagens que eu já conheço muito bem. Mas, de fato, a segunda coisa que eu faço é coletar as principais variedades daquele país em questão e levá-las de volta para um ambiente que eu conheço muito bem, na França. Eu passo aí para o campo, um dia sim, outro não, para acompanhar a dinâmica do crescimento. Eu coloco essas variedades, linhagens no meu teste para doenças, por exemplo. Eu também faço um micromalteio e tem um ensaio que já está ficando famoso na indústria. Nós chamamos ele de zoológico. De fato, é um zoológico de cevada.
Nesse ensaio eu reúno as principais variedades comerciais. As principais da Austrália, da Argentina, do Uruguai, da Rússia, do Reino Unido, de todos os lugares onde atuamos. Eu planto todas no mesmo ensaio, numa única repetição, e então as avalio lado a lado. O que isso me mostra? Por exemplo, esse país aqui é parecido com a Austrália. O germoplasma é bem precoce. Ok, então eu entendo que aquela cevada ela não está adaptada. Pergunta número 1. Quais são os genes que controlam a precocidade? Posso modificar a cevada para deixá-la mais precoce? E qual que é o próximo problema? Doenças? Ok, eles têm resistência, nós não. Então cruzamos, fazemos populações de mapeamento e identificamos os principais genes. Se consigo caracterizar isso no meu ambiente, ótimo. Se não, eu transfiro para o ambiente do parceiro. Já na micromalteio, nós temos sorte, porque a qualidade é altamente herdável geneticamente. Então, eu posso avaliar no meu ambiente. Nós temos uma estação de micromalteio, fazemos análises e conseguimos ver as diferenças. Agora, respondendo à sua pergunta, quais são as principais diferenças? Ambientes mais difíceis, mais desafiadores. Tendem a ter qualidade de malte inferior. Na Austrália, por exemplo, se produz muita cevada, mas há muitos desafios. Às vezes chove demais, mas na maioria das vezes chove pouco. Pode também fazer muito calor, alta pressão de doenças, principalmente mancha em rede, forte pressão no tamanho dos grãos. Então são muitos parâmetros. Com isso, sobra pouca margem para trabalhar a qualidade de malte. Assim, eles tendem a ter cevada de qualidade inferior às europeias. Por quê? Porque o nosso ambiente na Europa é mais estável. Não há tanta doença. Então, podemos colocar os nossos esforços em qualidade. Cada vez que você coloca pressão em um parâmetro, perde diversidade em outro. É assim que funciona. É um fator de diluição. Nos nossos objetivos de cevada, o produto final é sempre cervejinha, né? A nossa cervejinha no final, né? Então a gente chega com uma cerveja no final do dia, no final da semana, e ela tem que ter qualidade, né? Isso. Ninguém mais bebe cerveja da forma que bebia antigamente, né? Sim. A gente bebe cerveja com muita qualidade, com diferentes intensidades de sabores. Não é só mais marca que tem, né, no mercado. Agora a gente pega cervejas duplamente filtradas, bebe cerveja feita em casa, mas artesanais, com né? mais lúpulo, menos malte, menos malte diferentes, né? E etc e tal, né? Então, para o colega Dominique, a pergunta é sempre direcionada a essas diferenças. E um questionamento que a gente faz estando no Brasil, o que mais impacta a qualidade do produto, né? Então, a experiência internacional dele é qual país que se assemelha com nós em diferenças de qualidade. Sim. E aí, um comentário dele é que, realmente, países com muita diversidade de ambiente afetam muito a qualidade do produto. E aí nós temos que fazer esse balanço de qualidade e qualidade do malte, qualidade do produto final da cevada e a correlação com o ambiente de produção. Aí a pergunta né, pro Dominique, qual país se assemelha mais ao Brasil, né, em termos de condições de cevada, né? Então, sim, eu tenho que ser muito franco com vocês. O Brasil é um ambiente bastante único para o cultivo de cevada. Porque a cevada é nativa da região do Crescente Fértil, o que nós chamamos de ambiente mediterrâneo. Acaba que é mais parecido com a Austrália ou com a Tunísia, Marrocos, esses tipos de lugares. Nesses locais é plantio de inverno, porque a maior parte da chuva ocorre no inverno. E estamos falando de 250 a 300 milímetros durante a estação de crescimento. Vocês aqui no Brasil recebem 700 a 800 milímetros. Ou seja, é muito úmido. Então vocês enfrentam problemas diferentes, porque a cevada, o trigo e outros cereais de inverno foram cultivados para ambientes temperados ou mediterrâneos. Mas vocês estão em um subtropical. Está escrito, até no Wikipedia, vocês são subtropicais, com 1.600 milímetros de chuva ao ano. Na França, nós temos 600 a 700 milímetros anuais. A safra recebe cerca de 400 milímetros. A safra de vocês recebe 800 milímetros. É realmente único.
Então, vocês estão em um subtropical, plantando uma espécie que vem do Mediterrâneo. Obviamente que muitas coisas não funcionam. Por isso, no ambiente de vocês, precisamos focar muito mais em adaptação. É quase que um processo de domesticação. Porque se você olha historicamente, muitos países no mundo têm cevada silvestre ainda no solo, distribuída por milhões de anos. Aqui não. A cevada não é nativa. Vocês tiveram que importar. É um processo novo, moderno. Não é algo que estava aqui e podia ser usado. Não, vocês as trouxeram para cá. E quando é novo, surgem novos problemas. E muitos problemas. Essa chuva intensa não é normal para essa cultura. É possível lidar com isso? Sim. Inclusive, existem muitos lugares onde a cevada nativa enfrenta enchentes e excesso de água. Então é possível, mas requer muito mais atenção. E a genética por trás disso pode ser muito diversa. Ou seja, vocês precisam de um zoológico maior. Adicionalmente, a entender que o Brasil é único em diversidades de ambiente, né, Dominic? E nas comparações que a gente busca fazer com o mundo, a gente pode comparar futebol, pode comparar nossas habilidades em muitas coisas. Habilidades em automação, máquinas, equipamentos, de tudo um pouco a gente pode comparar, né? Nós podemos comparar nossa inteligência internacional, mas nós não podemos comparar a agricultura na forma da essência, onde ela é produzida. Sim, bem complicado, né, Bertan? Quando ele fala que aqui a gente tem 3, 4 vezes mais chuva, né, do que lá, né, nos ambientes comuns de produção ou até no centro de origem da cevada, mostra o quanto o nosso produtor encara um desafio grande, né? Bem grande, né, de adaptar a planta a essa situação mais estressante aí de chuva. Então vocês entendem agora o desafio que o Bertan e os outros colegas da cevada aí têm para percorrer, né? É um baita de um caminho aí, hein? Baita de um caminho, você viu, né? Caindo no chão brasileiro, a agricultura ela é desafiadora em toda a essência, né? Então, vamos deixar um questionamento pro Dominic, que ajuda que ele pode ter para a gente, né, internacional, para isso, né? I understand in Brazil that the barley is a new crop. Eu entendo que no Brasil a cevada é uma cultura ainda bastante nova. É uma cultura mais marginal, digamos assim. Aqui nós estamos no reino da soja e do milho. E a cevada é uma cultura secundária, uma prioridade menor para o agricultor. Eu já sabia disso, mas o que me surpreendeu foi o nível da tecnologia. Eu realmente fiquei impressionado com a uniformidade do solo e também com a qualidade dele. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas provavelmente não esperava um nível tão alto de qualidade de solo. Vocês têm um solo muito bom. E considerando a quantidade de chuva que recebe e o risco de erosão, acho que vocês têm um bom manejo. Pode agradecer aos seus agrônomos e pesquisadores, porque mesmo em um ambiente desafiador, vocês conseguiram manter uma boa conservação do solo, através da rotação e também do sistema de consórcio. O nível de mecanização também é muito alto, dá para ver pela uniformidade dos campos. Quando o nível de equipamento é baixo, o campo fica cheio de falhas, é irregular. Aqui não. Não são campos lisos, mas são bem uniformes. E isso sim foi bastante surpreendente. Naquele momento eu pensei, puxa, isso me lembra a Austrália. A Austrália tem um ambiente muito desafiador pela seca, mas é impressionante como os campos de lá também são uniformes. E provavelmente também na Rússia. O que esses lugares têm em comum é ambiente desafiador, mas alto conhecimento e mecanização. Então, eu sei que eu estou falando com especialistas, mas é verdade. A agronomia, a forma de nutrir as plantas, aqui tudo é muito bem feito. Claro, vocês têm aqui algumas especificidades nos problemas. Chuvas em excesso que geram acamamento, por exemplo. Agora eu entendo melhor quando vocês dizem que tem muitos problemas de acamamento. E fiquei impressionado também com a biomassa que a cevada produz aqui. Algumas variedades que vi eu já conhecia antes, mas se vocês não tivessem me dito, eu jamais imaginariam que eram as mesmas. Elas produzem muito mais biomassa do que eu já tinha visto anteriormente.
Então eu penso que se conseguíssemos controlar melhor essa produção de biomassa, trabalhando com genes de nanismo, por exemplo, como na Revolução Verde, precisamos dar outro passo nessa Revolução Verde agora aqui no Brasil. Deixar a planta mais robusta, talvez mais baixa, porque o ambiente de vocês não permite a expressão dos mesmos genes de nanismo que usamos na Europa, ou de repente em outros lugares. Esse aqui é um bom caminho de trabalho aqui. Além de tudo isso, as pessoas aqui são muito simpáticas, conversamos com todos e o nível técnico dos agrônomos e pesquisadores realmente é muito bom. Isso é muito agradável e é um dos motivos pelos quais eu estou muito feliz em vir aqui e contribuir. Porque eu sei que vocês têm o conhecimento e infraestrutura para avançar. Agora só precisamos estabelecer a estratégia certa. Qual que é a lista de tarefas? Quais são os pontos mais importantes para resolver? E se colocarmos energia suficiente nisso, não há razão para não termos sucesso. Vai dar certo. É bastante interessante, né, Bertan? Essa questão aí da biomassa, né? A cevada também é para nós, né? Para nós dois, uma cultura bastante recente, né? Que a gente está trabalhando aí no nosso dia a dia. Mas essa analogia, né, com a questão da revolução, né, verde que aconteceu, né, acho que é bastante interessante. Acho que é interessantíssimo, né, Vitor, escutar de uma experiência internacional alguns direcionadores, né? O objetivo da nossa conversa é, no mundo existe experiência e olhada com outros olhos, de uma forma aberta, né? Sem proteções contra conceitos e ajuda na agricultura. A gente tem isso muito aberto, né? De que pesquisadores trocam experiência e se ajudam e interpretam ela, né? Escutar que a gente tem uma cevada que passou por uma domesticação, ela não é originária do Brasil e ela já tem um nível de produtividade, o primeiro passo já está feito, mas existe o requerimento, né, do nosso produtor do campo que ela não tenha tanta oscilação de produção, não exija tanto em manejo nutricional e defensivo. A gente tem uma tendência no Brasil, né, de cevadas com muita biomassa, né, muita folha. E a gente tem hoje uma grande contribuição feita por pesquisadores históricos aqui dentro, né, do colega Noemir, a gente brinca, do colega Eduardo, melhoristas que antecederam a mim na cevada, conseguiram construir uma diversidade que tem hoje um lançamento da Condessa, uma variedade de cevada de porte menor, menos biomassa, mas é apenas uma. É um quebra de paradigma para nossos cooperados, né, passar a entender que podemos colocar mais nitrogênio, podemos colocar uma adubação de base a serviço de uma planta que tem menos biomassa e conserva-se direcionada ao grão. Uma pergunta ao Dominic você tem outros lugares do mundo que podem nos ajudar com manutenção de qualidade e menos biomassa e pode ser fonte de germoplasma para nos ajudar a ser feliz no futuro aqui no Brasil, né? I think it's about the 80s. Na década de 80, havia um pesquisador americano sediado no México chamado Norman Borlaug. De fato, é o único prêmio Nobel da agricultura. Ele trabalhou muito com resistência a doenças, mas também com o conceito de índice de colheita, que nada mais é que a relação entre biomassa e grãos. Com a agricultura moderna, passamos a usar muito mais nitrogênio, e isso aumentava o acabamento, tal qual acontece aqui. Então foi preciso mudar essa relação para algo como 50-50, ou seja, 50% de biomassa, 50% de grãos. O que vejo hoje no Brasil é algo como 40-60 ou até 35-65, ou seja, biomassa demais para a quantidade de grãos produzidos. Esse foi o movimento da Revolução Verde, com a introdução de genes de nanismo. No trigo, conhecidos como RHT1, RHT2, na cevada como denso, Ariê e Yuzu, esse último chinês. O Ariê, por exemplo, foi usado em uma cevada comercial no Reino Unido, criado pelo Paul Berwick, chamada Dash. Era uma cevada de grão pequeno, mas muito famosa na Nova Zelândia, porque a planta era baixa e estável, e lá era usada como cevada para ração. Então estava tudo bem. Essa variedade foi depois levada para Victoria,
Agriculture University, na Austrália, para desenvolver cevada de baixa densidade de dossel. Isso resultou na primeira variedade chamada Hindmarsh. Hindmarsh é uma planta ereta que gera menos biomassa. Na Austrália, isso era perfeito, porque eles não têm água. A biomassa consome água, e essa variedade consumia menos, além disso, tinha menos acalmamento. Com o clima imprevisível deles, foi realmente um avanço. Esse gene Arie hoje está presente em mais de 60% da área de cevada da Austrália. Os agricultores até dizem que é mais fácil colher, porque a colhedora consegue andar mais rápido. Claro, há desvantagens. Menor retenção do tamanho de grãos, menor competição do dossel com plantas daninhas, ou seja, o campo precisa estar mais limpo, porque a cevada tradicional costuma competir muito bem com as gramíneas invasoras. Mas essas variedades eretas não fecham tanto o dossel, então é necessário investir mais em herbicidas. Aqui na FAPA, eu sei que vocês estão buscando fontes de nanismo, o que é algo muito promissor. Mas precisamos avaliar todos os aspectos. Sempre haverá desvantagens. No melhoramento, não podemos seguir em uma única direção sem cautela. Às vezes, um gene parece ótimo, mas está próximo a um centrômero de um cromossomo, onde há baixa recombinação. Ele pode vir junto com um pacote de problemas. Então, a genética é uma ciência. Quanto antes conseguirmos mapear e clonar bem esses genes, melhor vamos entender o que há ao redor deles. Hoje, todos os programas de cevada de primavera na Europa Ocidental usam praticamente o mesmo alelo de denso. Na Austrália, usam esse alelo em algumas regiões, mas em áreas muito secas ainda precisam de plantas mais altas. Vejam, quanto mais seco o ambiente, mais alta deve ser a planta. Mas em ambientes de alta pluviometria, como o Brasil, precisamos descobrir qual gene funciona melhor. E o Brasil é o lugar certo para isso. And Brazil is the right place. Desafio, né? That's a challenge, né? Vitão, nossa, que interessante ouvir que a biomassa no equilíbrio 50-50 com o grão, 35-65 com o grão, é a revolução verde que a gente precisa ainda adicionar uma cereja do bolo, né? Sim. Muito bom saber, né, que a gente tem ajuda internacional como potencial ao primeiro passo dado aqui pelos nossos pesquisadores de cevada, né, lançando um material com menos biomassa. A importância disso é ter isso já no Brasil com adaptação e com alguma diversidade. O primeiro passo foi brilhante, né? Então, a tendência, né? O podcast aqui é interessante a gente trazer esse tema porque ajuda a levar a mensagem aos agricultores, a quem depende, né, de uma assistência técnica para chegar à melhoria das condições de cevada. Esse é um grande foco, né? Uma revolução nossa aqui, certeza. Trazer um equilíbrio diferente para a biomassa, né? Pensar diferente, né, Vitão? Baseado nisso, né? A gente vai ter as preocupações futuras de sustentar mais oferta de produtos com menos biomassa e mais grão e mantendo qualidade, mas também a gente tem um segundo componente que é a tolerância à doença, né? E a gente vai perguntar, né, internacionalmente se a gente tem. Tudo bem, vamos ter menos folha, mas se continuarmos com menos folhas e elas doentes, não é o bom equilíbrio. Se eu tenho menos folha, eu tenho que ter a resistência ali para não perder aquela folha que eu tenho, porque é ela que vai produzir. É ela que vai produzir. E o interessante desse comentário, né, em cevada, é que vai reduzir folha. A folha é fotossíntese, a folha é a boca da planta e a raiz também é uma parte que puxa o nutriente e a folha traduz isso, né, em crescimento, em endereço para o grão. O interessante vamos discutir um aspecto de redução de biomassa. Porém, isso no mundo não tem tanta doença quanto aqui. Então, as folhas que restarem precisam ser sadias, né? Onde vamos encontrar essa fonte? Interessante é saber, né? Algo que é interessante comentar no nível de campo. A cevada ela pode ter menos folha. Algumas que tem já serve de captação de luz, mas a própria espiga e a espigueta têm funções de enchimento de grão na ordem de 10%, 20%, mais que isso. Tudo isso?
Na espigueta, então, a gente vamos tirar a espigueta, vamos colocar lá os trigos peladinhos, a cevada peladinha. Não é um caminho interessante, né? Tudo bem, ela retém a água, ela ajuda a fazer um ambiente de doença que é prejudicial, mas ela faz fotossíntese também. Vamos lembrar, né, aos nossos ouvintes, que cevada sem biomassa, sem tanta biomassa, pode preservar a folha, mas tem a ajudinha da ponta dela, né? Sim, então é bacana, né? Tudo bem, vamos ter menos folha, né, na cevada, menos biomassa. É algo interessante, né, Vitor? Porque a gente vai mover para isso. Mas a pergunta ao Dominic tudo bem, vamos ter menos folha, mas no Brasil tem muita doença. Então essas doenças vão dar trabalho para a gente, porque com menos folha, se a doença afetar, tira as folhas. Né? Então a pergunta é para o Dominic se ele internacionalmente ele tem conhecimento que o Brasil tem muita doença e ele pode nos ajudar nisso, né? Pode trazer fontes de tolerância à doença para nós, né? Você precisa pensar que a capacidade de produzir biomassa é como uma fábrica para produzir grãos, certo? Por isso, no passado, a tendência era aumentar biomassa para aumentar grão. Mas hoje nós já superamos esse conhecimento. E agora, com novas ferramentas, podemos começar a avaliar também o que acontece abaixo do solo. Vou te dar um exemplo recente, com o milho. Vocês já ouviram falar do short corn, o milho de porte baixo? Antigamente, acreditava-se que quanto mais alto o milho, maior o potencial produtivo. Mas agora, quebraram essa lógica. Quanto mais alto, maior o risco de acamamento. E também menor o sistema radicular. Os melhoristas conseguiram criar um milho mais baixo, um sistema radicular mais forte. Ou seja, desvincularam a necessidade de biomassa aérea porque existe um limite de aproveitamento. Produzir biomassa em excesso não traz ganho. Ou seja, desvincularam a necessidade de biomassa aérea, porque de fato existe um limite de aproveitamento. Produzir biomassa em excesso não traz ganho. E isso já está muito bem consolidado hoje no milho. Eles estão avançando rápido com essa ideia. Na cevada, entretanto, acredito que já temos diversidade suficiente no mundo para explorar algo bastante semelhante. Mas é preciso cuidado. Sempre que reduzimos biomassa, precisamos garantir também que não haja efeitos colaterais, como, por exemplo, raízes fracas. Globalmente, minha resposta é: se você tiver menos folhas, não significa que terá menos produtividade. Todavia, precisa proteger essas folhas. Outro ponto que vejo no Brasil é o dossel muito denso. Isso tem um lado bastante positivo, a cevada compete muito bem com plantas daninhas, mas também tem um lado negativo, o dossel retém muita umidade. Em ambientes com menos umidade e temperaturas altas, as doenças não são tão graves. Mas aqui vocês têm o contrário, muita água e umidade, e os fungos, tal qual as plantas, também precisam de água. Então, se conseguirmos criar uma cevada com dossel menos denso, que retenha menos umidade, isso pode ser até benéfico para o Brasil. Talvez seja melhor, apesar de ser contraintuitivo. É só hipótese, mas vale a pena colocar na lista para estudar. It's maybe better. Maybe. Just an hypothesis. Another one to check. Sim. Interessante esse raciocínio, Vitor, de que a gente, tudo bem, vai reduzir biomassa como um fator de melhoramento mais moderno, né? Uhum. Mas isso não significa diminuir teto produtivo, né? Exato. O teto produtivo ele vai ser construído num segundo raciocínio agora, né? Sim. O raciocínio das raízes, né? Então, olha onde estamos evoluindo. A gente tem solos brilhantes, né? Ele mesmo reconheceu, né, que o Brasil tem fertilidade nas regiões de produção de cevada, fertilidade construída, fertilidade em perfil de solo. A tecnologia está abaixo do solo. Nós estamos olhando para uma genética com menos biomassa, mas, porém, com raízes interessantes para isso, né? Olha o foco que o melhoramento vem sendo construído globalmente, a gente está ligado nisso, e globalmente são dicas que eles vêm dando, né? Vamos construir para baixo do solo, tirar de cima do solo biomassa, formar um ambiente que enderece mais para o grão. Parte interessante do comentário, a cevada vem do crescente fértil lá. Uhum. O crescente fértil, a origem dela é que ela não demanda muita água, mas nós temos muita água aqui. Sim. E não podemos controlar, nós não temos como colocar o guarda-chuva no nosso campo, né, Vitão? Não dá. A parte interessante é não vamos colocar o guarda-chuva em cima, nós temos que lidar com essa água, né? Sim. Então, tirar a biomassa não significa que nós temos menos folha,
e essa menos folha vai dar doença, nós vamos ter problema. Nós vamos tirar a biomassa, nós temos um ambiente muito úmido, podemos correlacionar aqui, nós vamos manejar esse ambiente com menos biomassa, menos ambiente para doença também. Né? E isso já é fato, né? Vamos trabalhar nisso, compensar a biomassa menor, vendo o que acontece com as doenças, para cuidar disso, mas não podemos esperar só desastre, né? Que a pouca doença já mata as folhas que tem. Pois é. E o lado do dossel vegetativo, né? O dossel vegetativo na cevada, a ponta da planta, né? A parte superior dela, o dossel, ela é espiga. E ele vê realmente hoje, na atualidade, um dossel muito fechado aqui, que forma um microclima embaixo e acarreta tantas doenças que a gente tem. Favorece, né, um pouco a pressão de doença, né? Com Exato. certeza. Então, a partir dos novos focos de melhoramento reduzindo biomassa, a gente vai cuidar também desse equilíbrio de 700, 800, 900, a casa das 1.000 espigas por metro quadrado, como um cuidado também que ela não feche esse dossel vegetativo e que as doenças possam ser também manejadas não só com tolerância genética, mas também como uma nova tendência nossa, né? Sim. No mercado. Não, e aí entra manejo, né, Bertan? Mecanização, a densidade populacional, entra tudo isso aí. Puxando a bola pro seu lado também, jogo, né? Vamos fazer esse produto chegar lá, né? Bertan, mas a gente tem que caminhar pro final do episódio aí. Se você quiser fazer alguma consideração final com o Dominic aí, vocês que entendem mais o genetiquez, né? É o genetiquez, então, né? fica à vontade aí pra gente encerrar aqui. Daria muito pano para manga, muita conversa, mas infelizmente o tempo é curto, né? É curto mesmo. Uma pergunta ao Dominic, finaleira, né? Então, para começar a encaminhar o nosso final do podcast, é o seguinte, eles têm várias ajudas internacionais e tendências, né, que podem ajudar a gente, vindo da experiência, né, da empresa dele, trabalhando com muitos objetivos do mundo, mas a gente vê que a ajuda é sempre de duas vias, né? Então, no momento, a gente pede ajuda a eles. Mas a pergunta final seria, Dominic, o que o Brasil pode ajudar vocês numa devolução de conceito, né? Abrindo mercado para lá? So, if we want to be ambitious, and we are, Se vocês quiserem ser ambiciosos, e vocês são, precisamos nos concentrar no que o Brasil tem de único. Brazil is unique. Porque a Secobra, com sua experiência global, pode entregar ao Brasil uma cevada de elite genérica, com qualidade de malte adequada e até bons parâmetros. Mas o que precisamos construir juntos, com a experiência e a própria infraestrutura de vocês, é algo baseado na singularidade brasileira. Nós sabemos que aqui há alta pressão de doenças, como mancha em rede, que é extremamente agressiva. E também sabemos que o Brasil é único na relação com fusariose. Então, se trabalharmos juntos para entender melhor o manejo e a genética de resistência à fusariose, ou mesmo até mudança no ciclo da cevada para escapar desse problema, isso teria um valor realmente enorme, não só para o Brasil, mas para toda a cadeia de malte global. Hoje, essa possibilidade de controlar a fusariose geneticamente é muito baixa. Mas, se graças ao ambiente único do Brasil e à elevada ambição de vocês em produzir uma cevada de qualidade, nós conseguirmos encontrar uma solução genética para a fusariose, isso seria realmente extraordinário. Não apenas para vocês, mas para o mundo inteiro. It will That would be absolutely great. help the world, right? Yeah? Tem que ajudar mesmo aí. Olha só que bacana, né, Vitão? Finalizando com uma dica de que a gente pode ser útil, muito útil ao mundo, né? Sim. Quando a gente desenvolve dessa diversidade de ambiente que a gente tem, quando a gente desenvolve um avanço para a tolerância de alguma doença, devolve ao mundo uma capacidade de tolerar as doenças muito maior para eles como fonte de genética, né? Exatamente. Interessantíssimo isso, né, Vitão? Eu fiquei muito feliz, né? Tá encaminhando aqui para finalizar minha fala, que bom dividir conceitos e que a gente está conectado com o mundo, né? Perfeito. Eu acho que essa dinâmica aqui ficou bem legal, né? Eu queria agradecer ao Dominic pela paciência, né, de estar aqui com a gente. É uma dinâmica um pouquinho truncadinha, né, porque a gente tem que traduzir e falar e perguntar em inglês, mas acho que saiu um material legal, né? Então, pessoal, a gente chega ao fim de mais um episódio aqui do FAPA Podcast, né? Espero que vocês tenham gostado desse material. Realmente foi um pouquinho desafiador. Primeiro que a gente faz nesse formato, então comenta, deixa aí o comentário, né, Bertan? Deu trabalho de fazer, então pelo menos comenta, curte aí, dá as estrelinhas ali no Spotify, se você está escutando no Spotify, se está no YouTube, né,
dá o like ali, que vai ajudar bastante. E comenta aí pra gente o que vocês acharam desse formato. Traz mais gente de fora ou não. Não, ficou muito ruim, né, Bertan? Vamos vendo, né? Temos que escutar o pessoal o que eles querem mais aí, né? A opinião vale. A opinião vale. Então é isso aí, pessoal. E nos vemos em um próximo episódio. Obrigadão, Bertan, de estar junto. E você vai estar aqui sempre com a gente também. Vou devolver a minha posição ao Fabiano e ajudo de outras formas também, né? Obrigado por tua invitação.